Deus não fica cansado de você, não. Mas Deus tem prazer que você apresente a sua causa e torne a apresentar, e apresente de novo, e apresente de novo, e apresente de novo, e apresente de novo com perseverança. Às vezes nós desistimos cedo demais. Às vezes nós recuamos cedo demais. Às vezes nós jogamos a toalha cedo demais. Talvez precisamos daquela postura de Jacó. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Quinta lição que aprendemos com Neemias. O intercessor é alguém que reconhece os seus próprios pecados, reconhece os pecados do seu povo e se identifica com eles. Por favor, vamos ler o versículo 6, a parte B, e o versículo 7. Leiamos parte B. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Notinha de rodapé, língua portuguesa e bons hábitos. Quando você for falar de uma coisa positiva, e você e outra pessoa fizeram alguma coisa positiva, coloque o outro na frente. Fulano de tal e eu fizemos. Certo? Não bote o seu nome na frente, que é deselegante. Eu e o fulano fizemos. O fulano e eu fizemos. Quando é positivo. Quando é negativo, um erro, eu e o fulano cometemos esse delito. Eu e o fulano cometemos esse erro. Percebe você que quando se trata de uma confissão de pecado, de um reconhecimento de erro, olha como é que ele se dirige. Veja aí, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele não diz a casa do meu pai e eu não, eu e a casa do meu pai. Ficou claro o princípio? Está claro? Então, se uma coisa boa, o outro vem primeiro, você em segundo. Se uma coisa ruim, você é primeiro e o outro em segundo. Isso é polidez no trato. Bom, deixando isso de lado, deixando o português de lado, que eu não entendo tão bem, mas o ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte. Nós não podemos nos aproximar de Deus para orar, sem reconhecer que nós somos pó e cinza. Alguém já disse aí nas brincadeiras que todo arminiano, quando ora, é um calvinista. E todo calvinista, quando prega, é um arminiano. Porque não dá para você ajoelhar sem reconhecer que Deus é soberano. Não dá para você se colocar de joelhos para orar sem saber que Deus é santo, 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 e ver quão pecador você e eu somos. Ou seja, quem ora não chega diante de Deus de peito estufado, reivindicando direitos, pleiteando direitos, exigindo alguma coisa. Ao orar, reconheça isso. Eu não sou digno de estar na presença daquele que é santo, santo, santo. Os próprios serafins cobrem o rosto diante dele. Então Neemias, antes de interceder de forma plena, ele vai entender uma coisa. Eu e a casa do meu pai temos pecado, temos feito o que é mal. E Deus já havia dito isso. E se o povo quebrasse os preceitos da aliança, viria o juízo. Viria o juízo. Então começa com confissão. Por que é o cativeiro? Por que o cativeiro aconteceu? Por que a Babilônia entrou em Jerusalém? Por que o próprio Deus, conforme Daniel capítulo 1 diz, que o próprio Deus entregou nas mãos do Nabucodonosor os vasos do templo?
Babilônia não entrou lá porque era mais forte militarmente falando, porque tinha mais recursos bélicos da época. Não, não, não. Deus entregou. E entregou por quê? Porque o povo pecou. Ainda hoje, Deus não permite que você e eu pequemos vitoriosamente. O pecado tem consequência. E a disciplina é inevitável. E o reconhecimento disso é da mais alta importância. E aqui vem não só o reconhecimento do pecado, aqui vem a confissão do pecado. É confessar e abandonar. Aí tem a bênção do perdão e da restauração. Sexto lugar, penúltimo lugar. O intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. Primeira promessa. Veja você, versículo 8, a parte A. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Sabe o que significa isso? Essa é a maneira mais eficaz de orar. É quando você diz para Deus o que Deus disse na sua palavra. É orar com base nas promessas de Deus. Pastor Arival tem um devocional maravilhoso, que é um devocional para o ano todo, orando as promessas de Deus. O que é orar as promessas de Deus? É você orar com base naquilo que Deus já prometeu. Deus é avalista da sua própria palavra. Deus não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Então ele está orando aqui com base na palavra e na promessa de Deus, porque Deus tem zelo pela sua palavra em a cumprir. Segundo lugar, sabe que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Olha o versículo 8, a parte B. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Sem sair do texto, para você ter dificuldade de voltar lá, leia comigo lá em Levítico 26, 33, por gentileza. Levítico 26, 33. Eu queria que você lesse isso em voz bem clara, bem eloquente, por gentileza. Já está na tela, vamos ler. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Neemias está há 142 anos da invasão de Jerusalém, e a cidade ainda está cheia de escombros, de pedras reviradas, de muros quebrados, de portas incendiadas. E ele pode dizer, sabe por que isso aconteceu? Por causa do pecado, da desobediência, da transgressão. Terceiro lugar, confira comigo aí. Ele sabe que o arrependimento redunda em restauração. Versículo 9, toda a igreja comigo. Neemias 1:9, vamos juntos? Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Louvado seja Deus! Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, Neemias está dizendo para Deus, Deus, o Senhor prometeu, e eu estou aqui reconhecendo o pecado do meu povo, eu sou o primeiro da lista nesse pecado, e eu estou confessando a Ti o meu pecado, eu estou na brecha em favor do meu povo. Então, Senhor, o que o Senhor prometeu de disciplinar, o Senhor já fez, o Senhor nos mandou para todo lado, aí estamos espalhados por todas as terras, mas agora, Senhor, lembra que também o Senhor prometeu que se nós nos arrependêssemos, se nós nos voltássemos para Ti, o Senhor nos chamaria dos mais diversos lugares do mundo e nos traria de volta para a nossa terra, porque o Teu plano não pode ser frustrado. Bendito seja Deus, Ele é fiel à sua aliança. Mas, amados, o versículo 10 para mim é da mais alta
importância de consolação. Leia o verso 10 em voz alta comigo. Vamos juntos? Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder, com a tua mão poderosa. Sabe o que ele está dizendo? Deus, o povo está lá com a cidade destruída, os muros quebrados, as portas queimadas, grande miséria, grande desprezo. Mas, Senhor, eles ainda são teus servos. Senhor, eles ainda são teu povo. A aliança não foi anulada. Às vezes a gente falha, às vezes nós pecamos contra Deus. Algumas pessoas entram em pânico, em desespero. Meu Deus, perdi a salvação. Outros dizem, Deus não gosta mais de mim. Outros dizem para mim, mas não tem mais jeito. Algumas pessoas ficam tão desesperadas que chegam a ponto de atentar contra a própria vida e ceifar a própria vida, porque acham que acabou, não tem mais esperança.